This morning I'm going to discuss the question Hoje nós vamos conversar sobre a questão de como decidir qual é a retação. so I would like to investigate E eu gostaria de discutir a respeito do mecanismo através do qual nós tomamos essas decisões. in a particular culture A partir do and a momento que cada particular um de nós religion. cresceu numa determinada cultura e numa determinada religião, Our culture and our religion então a nossa cultura, a nossa religião nos apresenta um código moral. and usually we are guided Geralmente by nós that nos guiamos in por our isso nas nossas decisões. But one finds that the moral code A varies gente percebe que os códigos morais são diferentes de uma cultura para outra and from e religion também to entre uma religião e outra. If you grow up in Se você India, é educado na Índia como um brahmane, you feel that it is wrong. você acha que é errado comer carne. If you grow up Se in você Europe, cresce na Europa, você não acha isso. if you grow up in an Se Islamic você crescer num país islâmico, your moral code o código moral lá aceita que você pode ter mais de uma mulher, mais de uma esposa. in other cultures Em outras culturas isso é considerado imoral. you can find many more Você pode encontrar muito mais exemplos desse tipo. There are cultures which accept Tem widow culturas que aceitam casamento de viúva, marriage. There are other cultures há outras culturas que acham isso feio, acham isso ruim. there are cultures in which drinking Há culturas em alcohol que is beber taboo. álcool é um tabu, There are other cultures. outras culturas aceitam isso como normal. So as theosophists, Como teosofistas, se nós nos chamamos de cidadãos do planeta, this question becomes essa of questão se particular torna importance. particularmente importante. How does one decide? Então, como você decide qual é a retação? Often we say Seguidamente, nós dizemos que nós temos que nos guiar pela nossa consciência. but if you examine that, you will find that Mas se nós examinarmos melhor, vamos perceber que a consciência também está relacionada com os nossos condicionamentos. and varies from E também varia de cultura para cultura. in some cultures the conscience would feel Em algumas very guilty culturas, a if it consciência had se sex sentiria before marriage. extremamente culpada se tivesse sexo antes do casamento. In other cultures it Em does outras not culturas, não se sente culpado de jeito nenhum. So that is also not a global Então, way. não há um caminho global para se decidir qual é a ação correta. And our cultures Agora, are nossas now culturas mixing estão se together. misturando. And we live in a global Vivemos world. num mundo globalizado. People travel from one As pessoas culture to viajam another de uma cultura para outra and live in a different e culture. vivem em culturas diferentes da sua. Those of you who have Alguns de done vocês that que fizeram isso would have noticed that the first podem time perceber que a primeira vez que vocês foram a uma cultura totalmente diferente, you receive many cultural você shocks, recebe muitos choques culturais, because what was porque considered aquilo que era wrong considerado errado na sua cultura is quite commonplace in the é new one. bastante comum na nova cultura. And these differences in moral E essas values divisões themselves nos padrões tend to culturais, divide essas divisões por si mesmas tendem a dividir as pessoas. Because if you consider Porque se something você to be considerar immoral, algo imoral, then it appears to you that então parece para você que as pessoas da outra cultura who are performing those actions que estão are realizando immoral. essas atitudes, elas são imorais. And one despises people E nós who are- desprezamos as pessoas que são imorais. Therefore, these differences in morality themselves Então, essas divisões entre os diferentes tipos de moralidade, em si mesmo, há criado divisão entre as pessoas. Therefore, the question arises whether there Então, a are pergunta any surge: universal será que existe um código moral universal, on the basis of which one can com decide base no qual a pessoa possa decidir o que é a retação? We will examine that question. Vamos examinar essa questão hoje. If you depend on Se você depende daquilo que os filósofos escreveram e disseram, you find that você pode perceber que eles também têm diferença entre eles. the opinions of Bertrand As opiniões de Bertrand Russell are not the same as those of Will Durant. não são as mesmas de Will Durant. And both were very E ambos profound foram philosophers. filósofos muito profundos. So on what basis do
do I Em que accept base, one com or que the base eu posso aceitar um ou outro? other? To take decisions on the basis of what one Também não é possível tomar decisões com base no pensamento dos filósofos. so how should one É decide como devemos decidir what is right action? o que é a retação. In the business No world mundo dos negócios, and also in politics, também na política, they define as right action. eles definem a retação como aquela que vai ser bem-sucedida. That means in the case of a business, that Então, no caso do negócio, aquilo que trará lucro. and in politics, No caso da política, aquele tipo de ação que traz uma vantagem econômica ou vantagem na guerra, for my own country. isso para o meu próprio país. So politicians as well as business Tanto os políticos quanto os homens de negócio consider that the end consideram que os fins justificam os meios. but are the ends really Mas será que os fins são realmente diferentes dos meios? through violence? É através da violência, através de ganhar a guerra. When you create, Quando você cria aquilo que você chama de paz, you leave behind você vive atrás de uma grande quantidade de ódio em muitas pessoas. they are not able to attack because Eles they não are são weak, capazes de atacar porque eles são fracos. but that creates a division. Mas isso in the cria uma world. divisão no mundo. And that hatred, that division E esse becomes ódio, essa the cause of divisão, the next se war. torna a causa da próxima guerra. So though we consider that war Então has você, ended, apesar de você achar que a guerra terminou, and we are living in, que nós estamos vivendo em paz, it is not really peace because psychological warfare não é is realmente a still paz, going on. porque há uma guerra, um mecanismo de guerra psicológico que ainda está acontecendo. The religious people have As pessoas religiosas disseram said that the ends don't que os fins não justificam os meios, because the means are the porque end. os meios são o fim. That through violent means, through egotistic means, Então, através de meios violentos, você não pode chegar à paz or to ou à happiness, felicidade.